Seria Jesus o arcanjo Miguel? Para as principais seitas pseudo-cristãs, sim. Para as testemunhas de Jeová, adventistas e mormons, a posição que o arcanjo Miguel ocupa é super importante. Eles dizem que o arcanjo Miguel e Jesus Cristo são as mesmas pessoas, desvirtuando assim todo o ensino da cristologia e angelologia. Dizer que Jesus é um arcanjo coloca em dúvidas a divindade da segunda pessoa da Santíssima Trindade. De acordo com o livro História da Redenção, página 177, escrita por Ellen G. White, uma das fundadoras da Igreja Adventista, o arcanjo Miguel é Cristo. Logo, Cristo é um anjo, e assim concluímos. Se ele é um ser angelical, então ele não pode ser Deus, pois os anjos são seres criados. Essa doutrina levanta sérias dúvidas sobre a crença da Trindade. Porque os adventistas acreditam assim: para eles, Cristo é um ser criado e não um verdadeiro Deus. Nesse livro, ela cita alguns textos bíblicos para justificar essa doutrina. Entre eles, eu sou Miguel que assisto diante de Deus. Texto distorcido por Ellen G. White, porque na verdade o texto citado nesse livro, Testemunhos Selecionados, volume 2, página 65, refere-se ao anjo Gabriel e não ao arcanjo Miguel. Confira em Lucas 1,19. Ao que respondeu o anjo: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. Outro texto citado é Daniel 10,13, que diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. Notem que o texto diz um dos principais príncipes, dando a entender que existem muitos outros na hierarquia angelical. Em Daniel 10:21 diz assim: contudo, eu te declarei o que está gravado, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Em Daniel 12:1 diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Note que o texto diz o grande príncipe. Agora observe Judas 1,9, que diz assim: mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, e disse: o Senhor te repreenda. Se ele e Jesus fossem a mesma pessoa, ele diria: eu te repreendo. Você observou que Miguel é identificado como arcanjo apenas em Judas 1,9? Quando Miguel é descrito como um dos primeiros príncipes em Daniel 10,13, isso significa que Miguel compartilha essa posição elevada com outros mais, sendo ele um dos chefes dos anjos, um dos principais, um dos mais importantes, ou seja, um arcanjo é um anjo de maior patente. A Bíblia apresenta várias categorias de anjos. Temos os querubins, os serafins e o arcanjo. Cabe salientar que todos os anjos são seres criados por Deus. Agora pasme, eles afirmam que Jesus, na sua pré-existência humana, era chamado pelo nome pessoal de Miguel. Eles creem inclusive que após a sua ascensão ao céu, Jesus reassume o seu nome celestial, passando novamente a ser chamado de Miguel. Para Ellen G. White, o nome Miguel é um nome de honra adotado por ele mesmo. Todas essas informações você pode conferir lá no livro Primeiros Escritos. Com relação ao que o livro diz a respeito de Judas 1,9, quando o arcanjo disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, Ellen G. White acrescentou coisas que não existem na Bíblia. O livro diz assim: Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida, antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, como se tivesse direito sobre ele. Mas Miguel ressuscitou Moisés e levou ao céu. Confira lá no livro Primeiros Escritos, página 164. Portanto, trata-se de mais uma heresia, pois o versículo bíblico usado em Judas 1,9 nada diz a respeito de Moisés ser ressuscitado e muito menos que ele foi levado ao céu pelo arcanjo Miguel. O texto diz: assim morreu Moisés na terra de Moabe, segundo a palavra de Deus. Este o sepultou no vale da terra de Moabe. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Mas, pastor, como o senhor explica o fato de Moisés
ter sido visto com Jesus e o profeta Elias no Monte da Transfiguração. Isso não serve de prova que Moisés está vivo e foi levado para o céu? Isso é uma das perguntas deles. Olá, sejam muito bem-vindos ao Polêmicas da Bíblia Carvalho. Eu sou o pastor Adilson e quero te convidar a deixar aquele joinha abençoado. E se você que acompanha o nosso canal já há um certo tempo ainda não está inscrito, clica aqui embaixo e faça a sua inscrição. Muito bem, vamos analisar o contexto bíblico. Jesus, quando falava sobre a sua segunda vinda e com relação ao seu futuro reino milenar, disse aos seus discípulos que alguns dos que estavam com ele não passariam pela morte, até que vissem o Filho do Homem em seu futuro reino. Isso se cumpriu 6 dias depois, quando Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração, onde a sua promessa se cumpriu, quando Pedro, Tiago e João tiveram uma visão do futuro reino milenar de Cristo. Com isso, concluímos tratar-se de mais uma heresia, pois a Bíblia diz assim, em Filipenses 2, 9 e 10. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito isso por si mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, de 3 a 4. De acordo com esses textos bíblicos acima citados, Deus exaltou a Jesus, elevando-o ao lugar mais alto, tornando-o muito melhor que os anjos. O autor do livro de Hebreus, ele faz uma distinção muito clara entre Jesus e os anjos. Com base no que está escrito, Jesus é muito superior, mas muito, à classe de seres chamados de anjos. Seu nome é mais excelente que o deles. Por isso, Jesus não é arcanjo, não é o arcanjo Miguel, como eles afirmam. A Epístola aos Hebreus, ela desvenda essa questão. Porque a qual dos anjos disse, jamais tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Hebreus 1, 5. O autor da Epístola aos Hebreus está afirmando que Deus nunca disse ao anjo, hoje eu te gerei, porém ele só disse isso para Jesus. Novamente, o autor afirma que Deus nunca disse ao anjo, eu lhe serei pai e ele me será filho. Outro texto esclarecedor, em que se constata que um anjo não pode assentar-se à destra de Deus. Mas a qual dos anjos disse, jamais assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Hebreus 1,13. A passagem acima é uma citação do Salmo 110,1, cujo texto faz referência ao Messias, o qual após a sua ressurreição, foi elevado aos céus e assentou-se à destra do Deus Pai. Outra passagem bíblica por demais, conclusiva demais, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo. Do que falamos? Hebreus 2,5. E referindo-se ao Filho do Homem, diz, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Hebreus 2,8. O apóstolo Paulo confirma esta posição ao escrever sobre o futuro reino milenar do Messias. Então virá o fim quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder, pois é necessário que Jesus reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte, pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Está lá em 1 Coríntios 15, 24. Para finalizar, não tem fundamentação bíblica nenhuma o argumento apresentado por algumas instituições religiosas de que o nome de Jesus tenha sido mudado para Miguel após a sua ascensão ao céu. A palavra fala, todos os anjos do Senhor o adorem. Ou seja, se todos os anjos vão adorar, significa que ele não é um anjo, porque um anjo não é digno de adoração. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.